Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos, né? Nesse período de oração. A oração sempre é boa, sempre é oportuna, sempre é importante. Sem oração a gente não consegue alcançar nada, apesar de que diz que é melhor uma grama de obediência do que uma tonelada de oração, mas não quer dizer que a gente não deva orar mais e mais e também obedecer mais e mais. Se nós andarmos juntos, oração e obediência, nós vamos alcançar muito para o Senhor nosso Deus. Os irmãos creem assim? Pode dizer amém? Que bênção. E nós temos aqui um programa de oração na igreja intenso. Nós temos alguns irmãos que sempre estão orando, um grupo chamado grupo de oração do pastor, né? Os sócios de oração do pastor são pessoas que estão durante todo o mês orando em favor do ministério, orando em favor da minha vida, daqueles que fazem parte do corpo de obreiros, e tem sido uma bênção esse grupo de obreiros, né? São homens que estão orando, cada um se compromete a orar um dia, né, no mês em favor disso, e tem sido uma bênção, um grupo de 30 a 40 homens que estão orando, todo mês estão nesse processo de oração. Na segunda-feira nós temos oração aqui o dia todo, as irmãs, os irmãos, todos estão em consagração, orando durante todo o dia. Na noite nós temos esse período de oração, apesar que é um período curto, né, de oração, 30 minutos apenas, mas o importante é estarmos aqui na qualidade de oração, uma oração intensa, e também círculo de oração na quarta-feira, as irmãs estão orando, e as vigílias, e a oração é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: orai em todo o... Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que estar ligado com Deus todo o tempo, nós temos que estar orando. A irmã está lavando o prato, está em oração. O irmão está dirigindo, está em oração. Está trabalhando, está em oração. Está ligado com Deus o tempo todo. E nessa ligação direta, né, a irmã vai para o Chile para fazer a obra missionária, está orando, né? A irmã Marli vai para o Chile fazer a obra missionária. Vai que mês, irmã? 5 de janeiro e volta dia 17 de fevereiro. De janeiro, vai ficar 12 dias numa viagem missionária. Então os irmãos estejam orando. A irmã vai fazer uma imersão missionária lá no Chile, Santiago, né? 30 cidades do Chile, eles vão estar passando nesses 12 dias. Então tem bastante trabalho, vai ser uma bênção. E cada lugar que a irmã passar lá, a irmã estenda a mão e diga: eu estou aqui representando os irmãos da tenda do Fazendinho, e estou abençoando este povo, abençoando estas vilas, abençoando essas cidades. Eu tenho certeza que Deus vai estender as mãos e abençoar aquele povo chileno, que é um povo aberto para Deus, um povo abençoado por Deus. Deus tem visitado aquele lugar de maneira tremenda. Vamos abrir a Bíblia, um irmão lê para mim, Lucas capítulo de número 13, e versículo de número 35, né? Uma irmã pode ler para nós. Lucas capítulo 13, versículo 35. Vamos ler esse texto bíblico. Nós mencionamos no culto ontem esse texto. Irmã Lina, encontrou, irmã Lina? Capítulo 13, versículo 35. Pode ler, irmã Lina. Uma das nossas guerreiras da oração, intercessora do grupo do Homem ao Máximo, da Mulher Única. Irmã Alina, sempre a nossa das crianças, a nossa intercessora. Amém. Na segunda-feira passada nós falamos sobre a questão de honra, e ontem nós falamos também na igreja sobre essa questão importante sobre a honra, né? Os 3 níveis de honra: honrar o superior, honrar o congênere da mesma espécie, o nosso irmão, aquele que caminha conosco, aquele que é igual a nós, e honrar também aqueles que são mais simples, mais imaturos, aqueles que estão começando a caminhada, ou aqueles que estão abaixo de nós em uma escala de hierarquia. Esses 3 níveis de honra manifestam o galardão completo
né, que a gente trouxe essa palavra de o galardão completo. Agora, a questão é por que muitas vezes nós não honramos? Por que hoje nós vivemos em uma sociedade cristã até mesmo, um meio cristão, um meio da igreja, um lugar de muita desonra, né? Por que é que muitas vezes a gente não vê essa manifestação da honra, da valorização, do respeito, da consideração, do colocar em evidência, do colocar em alta a pessoa que Deus traz para abençoar a vida da gente? E aqui vemos esta palavra de Jesus, que Jesus diz: olha, vocês não vão me ver mais, enquanto vocês não digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, nós só vamos ver os enviados de Deus e a manifestação do poder de Deus quando nós dissermos: este é um enviado de Deus, esta é uma enviada de Deus, esta pessoa é uma bênção para a minha vida. Quando eu olho para um superior, quando eu olho para um obreiro, quando eu olho para um irmão, quando eu olho para uma pessoa simplesinha que está do meu lado, e eu digo assim: esta pessoa é uma bênção para mim. Quando eu digo isso, eu estou honrando a Deus e eu estou honrando esta pessoa também. É como se fosse uma chave. E quando eu honro, quando eu manifesto esta atitude de honra, é como uma chave que abre. E quando esta chave abre, eu também sou abençoado, porque Deus me abençoa na mesma proporção de que eu reconheço aquelas pessoas que são enviados de Deus na minha vida. Eu me lembro uma vez, quando eu estava em Joinville, eu era adolescente, e de repente nós fomos participar de uma atividade na igreja, e nós nos hospedamos na casa de uns irmãos, e quando nós estávamos tomando café e estávamos saindo para o culto, um lanchezinho para nós irmos para o culto, uma irmãzinha bem simples, humilde, chegou naquela casa. E aquela casa que nós estávamos era uma casa de pessoas abastadas, de pessoas assim, bem-sucedidas, era uma casa grande, uma casa espaçosa, mas de repente chegou aquela irmãzinha bem simples, bem humilde, de pé descalço até, assim, não pé descalço, mas um chinelinho, assim, simples de tudo, né? E de repente foi tão bonito que aqueles irmãos, com toda aquela, apesar de serem bem-sucedidos, serem assim, pessoas prósperas financeiramente, abrigaram aquela irmã com todo carinho e abraçaram aquela irmã. Oh, que bênção, irmã, que bom que a senhora veio aqui hoje, a senhora é uma enviada de Deus nesse lugar. E eu fiquei olhando a manifestação de honra para uma pessoa tão humilde, tão simples. E aí o que aconteceu? Nós, de repente, com aquele momento todo, aquele irmão recebendo com tanto carinho, era um irmão tão espiritual. Eu me lembro que aqueles irmãos eram tão espirituais que até na hora de nós orarmos pela refeição, o fogo de Deus caía. E os irmãos começavam a falar em língua estranha e, de repente, até começavam meio a profetizar. Era tremendo mesmo. E a atitude de honra para aquela irmãzinha tão simples e humilde, dizendo: irmã, que bênção que você veio, nós estávamos de saída, mas que bom que você chegou, vamos fazer uma oração. E aí nós começamos a orar, e Deus começou a visitar aquele lugar de uma maneira tremenda, e Deus tomou a vida daquela irmãzinha, tão simplesinha, humilde, que de repente nem falava um português muito correto, mas Deus tomou a vida daquela irmãzinha, e ela começou a profetizar, e começou a falar sobre a minha vida, e disse: olha, Deus, né, Deus falando assim: eis que te levarei por muitos lugares. Deus começou a fazer promessas para mim. Eu tinha 16 anos só, mas aquela irmã veio com uma palavra de Deus, e eu acreditei, eu aceitei, porque eu vi naquela mulher uma enviada de Deus, e Deus trouxe promessas que até hoje estão se cumprindo na minha vida, já se cumpriram já. Eu lembro que foi uma palavra assim que, na época, foi a primeira vez que Deus me falou desta maneira, disse: eis que te levarei por muitos lugares que você nem pensa, nem imagina. Te levarei como o rio é levado pelo seu leito. Não se preocupe, não temas, ande na minha presença, eu vou te levar, né? E aquela palavra sempre me perseguiu. E de repente, quando eu fui para a obra missionária novamente, eu estava num propósito de oração, e Deus sempre tem esses mistérios comigo, né?
eu estava pregando numa igreja, eu estava com um propósito, eu dizia, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz, eu preciso ter uma direção para a minha vida. E eu estava casado recém, fazia poucos anos que nós tínhamos nos casado, tinha já o Felipe, e nós tínhamos também recém-nascido a Isabelle. Então, isso faz 16 anos atrás. E de repente eu estava naquele propósito, Senhor, eu preciso de uma direção, me dirige, eu tenho promessa, o Senhor tem promessa na minha vida, mas as coisas parecem que não acontecem, o que está acontecendo? E eu naquela batalha espiritual, eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra sua esse ano, e esse ano, o ano de 95, eu entrei naquele propósito, Senhor, fala comigo nesse ano. Sabe quando você faz um propósito, você coloca até uma data para Deus? Esse ano, Senhor, esse ano, e o ano estava terminando e nada, né? E eu me lembro que eu vim pregar numa igreja aqui, não sei se foi Capão Raso ou Pinheirinho, e era dia 30 de dezembro daquele ano. E eu preguei e tal, e o ano estava terminando, falei, Deus, não, acho que esse ano, né? Eu quis fazer alguma coisa, quis falar alguma coisa, mas Deus não quis me direcionar nada esse ano. E aí, quando eu estava assim, no final do culto, uma irmãzinha assim, depois já tinha terminado o culto, tudo, estávamos indo embora, uma irmãzinha bem simples, bem humildezinha também veio, e falou assim, irmão, eu já estava indo para casa, já estava na metade do caminho, eu tive que voltar, porque Deus estava me incomodando, e eu não quis entregar aquilo que era para entregar, e aquela irmã voltou e disse, olha, Deus está dizendo que Ele vai te levar por muitos lugares, repetiu aquela mesma profecia de tantos anos atrás, e disse, e te prepara, porque vai ser esse ano que entra agora que Deus vai fazer isso. Deus colocou data, eu coloquei data, Deus colocou data também, mas eu não sabia o processo doloroso que eu ia entrar, mas eu entrei e fui, e naquele ano que entrou, eu fui enviado para a obra missionária. Naquele ano que entrou, no mês de julho, eu fui para a obra missionária, no ano de 96, e ficamos ali 7 anos. E depois, quando foi para voltar também, aquela luta, né? Será que é da vontade de Deus? Será que não é? A gente sempre orando, Senhor, nós não queremos sair fora da Tua vontade. E de repente, novamente, Deus usa um irmão no meio da igreja e diz, eis que te digo, meu servo, assim como eu te prometi, que te levaria por muitos lugares, e repetiu a mesma palavra daqueles anos todos atrás, disse, eu te trago de volta. Então aquela foi uma palavra assim de consolo, de confirmação, e dizer, não, é isso mesmo que Deus quer, então vamos fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o problema da gente, às vezes, irmãos? É que às vezes a gente faz alguma coisa e depois a gente pede a vontade de Deus. A gente só quer que Deus abençoe aquilo que a gente decide. A gente não ora antes de decidir, a gente decide. A gente pega e fala assim, ó, Senhor, eu vou mudar lá para a cidade de Londrina. E daí quando chega lá em Londrina, Senhor, me abençoa aqui em Londrina. Mas espera lá, você orou antes de viajar para lá e mudar para lá? Às vezes a gente faz assim, a gente muda de emprego, a gente faz as coisas sem perguntar para Deus. E depois quando a gente faz, daí a gente, Senhor, e agora o que eu faço, meu Deus? A gente quer que Deus abençoe a nossa vontade. A gente só falta fazer aquela oração do Pai Nosso, dizendo assim, seja feita a minha vontade, Senhor, assim na terra como no céu, né? A gente não fala assim, seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade. E depois a gente quer que Deus abençoe ainda. A pessoa faz tudo errado, a pessoa faz às vezes tudo fora da direção de Deus, e ainda depois quer que Deus abençoe. Será que Deus vai abençoar alguma coisa que Ele não mandou a gente fazer, irmãos? Sim ou não? Não vai abençoar. Primeiro Ele tem que dirigir a vida da gente. Jesus era um enviado de Deus. Mas o que acontece? Por que o povo não honrou? E por que hoje as pessoas têm dificuldade de honrar o irmãozinho que seja simples, ou o irmãozinho de repente que é igual a gente, ou de repente Deus envia um pastor, um pregador, um obreiro, alguém que Deus coloca no nosso caminho, um pai, uma mãe, um irmão, um conselheiro, um companheiro, não é verdade? Pessoa que Deus envia para a vida da gente. Deus pode enviar uma criança para falar com você. Se você acreditar e crer, Deus vai falar através dessa criança. Eu me lembro do pastor Paulo Macalão.
Paulo Macalão foi um servo de Deus, tremendamente usado nas mãos de Deus. Eu lembro que uma vez ele contou um testemunho que ele estava doente, ele estava muito mal, estava passando muito mal, e ele morava no mesmo prédio da igreja, e ele estava lá num quartinho, lá orando, porque estava passando muito mal, estava muito doente, e de repente, naquele quartinho ali, que ele estava numa salinha assim, retirada, estava tendo culto, estava tendo as atividades, escola dominical, várias crianças se reunindo aqui para lá, classe disso, classe de lá, e ele pegou, tem uma salinha lá que ele ficou lá orando, gemendo, coitado, estava doente, estava mal. De repente entrou um menino, pequeno ainda, e chegou para ele, assim, do tamanho do Natan, assim, mais ou menos, e chegou e disse: ô pastor, tudo bem com o senhor? Ele falou: está tudo bem. Ele falou assim: pois é, eu ouvi o senhor falando na rádio, agora mesmo estava ouvindo o senhor falar na rádio, o senhor já está aqui, já? Que era uma gravação, né? Ele falou: não, meu filho, era uma gravação, tal. O pastor está meio doente e tal. Ah, o pastor está doente? Deixa eu orar pelo pastor, então. Aí o menino pegou, foi na direção do pastor, botou a mão na cabeça do pastor e disse: Jesus, cura o pastor. E foi embora. Naquela mesma hora, Jesus curou o pastor. Porque é um enviado de Deus. O enviado de Deus pode ser uma criança. O enviado de Deus pode ser uma pessoa simples, ou pode ser um pastor, pode ser um obreiro. Tudo vai de nós recebermos aqueles que Deus envia, e nós seremos abençoados. Quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos, quando nós valorizamos, quando nós recompensamos, quando nós acreditamos, quando nós realmente honramos, colocamos em evidência, dizendo: esse é o enviado de Deus. É como eu falei para os irmãos daquela irmã que tinha o preconceito porque o obreiro pintava o cabelo. Disse: não, esse não é um homem de Deus, pinta cabelo, o homem de Deus não pinta cabelo. Onde já se viu um homem pintar cabelo? E daí o que aconteceu? O irmão foi lá, Deus usou ele, muitas pessoas foram abençoadas, mas ela não foi abençoada. Por quê? Porque ela tinha uma trava no coração. A chave era a honra, a chave era o reconhecimento, a chave era ela aceitar e dizer: este é um enviado de Deus. Mas como ela não usou a chave, ela não foi abençoada. A porta da bênção não se abriu para ela. Não perca a bênção, porque você não tem a chave da honra, mas honre, valorize, reconheça aqueles que Deus envia e diga assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Não importa se é uma criança, não importa se é um menino, não importa se é uma pessoa simples, não importa se é uma pessoa até que eu julgo que de repente não é dentro do padrão, mas eu tenho que receber. Por que as pessoas não receberam Jesus? Esse é o primeiro motivo porque as pessoas não recebem aqueles que Deus envia. O primeiro motivo é que muitas vezes Deus nos envia o que precisamos numa embalagem que não gostamos. Já percebeu? Deus envia aquilo que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos. Agora, qual que é o mais importante? É a embalagem ou o que está dentro da embalagem? Quando você vai receber um presente, qual que é mais importante? O pacote de presente ou o que está dentro do pacote? O conteúdo, com certeza, né, Malina? Qual que é mais importante? O pacote ou o que está dentro do pacote? O que importa é o bom coração, mas o que importa, por mais simples que seja, o importante é o objeto que ele deu, não é verdade? Tem muita gente que perde a bênção porque ele olha para a embalagem assim e ele desconsidera. Ele desconsidera. Irmão, se for algo bom, nem que seja enrolado naqueles papel, né, aqueles papel de armazém antigo, né, que eles enrolavam o salsicho e tal, ou o pão, nem que seja naquele papel enroladinho com barbante, mas se o que está dentro é precioso, não importa a embalagem, amém, irmãos? Mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente fica olhando a embalagem, a gente fica olhando a embalagem, não, essa embalagem eu não gosto, e aí a gente despreza
A gente rejeita e a gente não recebe aquilo que está dentro. Por isso que os judeus não receberam Jesus. Por quê? Porque eles esperavam Jesus num cavalo branco, como um príncipe. Eles esperavam Jesus nascendo num palácio, numa família real, descendente de Davi, e se levantasse contra os romanos e colocasse ali o seu império, o seu trono, o seu reino. Eles esperavam Jesus assim. Mas como Jesus veio numa manjedoura, como Jesus veio numa família humilde, como Jesus de repente veio como um homem normal, igual a todos os outros, como Jesus era um simples carpinteiro, o que aconteceu? As pessoas não o receberam, porque eles olharam para a embalagem. Eles não acreditaram que aquele era um enviado de Deus. Irmãos, mas isso acontece conosco às vezes. Deus envia uma pessoa e nós ficamos colocando 1001 defeitos nessa pessoa. Nós ficamos colocando 1001 críticas sobre esta pessoa. E às vezes a gente está perdendo porque a gente não está usando a chave. E a chave é: esse é um verdadeiro homem de Deus. Esta é uma mulher de Deus. Este é um enviado de Deus para a minha vida. E quando eu digo assim, é como se eu estivesse abrindo uma chave espiritual. O enviado, irmãos, muitas vezes não corresponde ao padrão que muitas vezes nós colocamos, que nós consideramos aceitável. A gente dizer, não, esse não é aceitável. Irmão, será que Deus ele está limitado ao que você aceita ou não aceita? Ou Deus, ele faz aquilo que ele quer, quando quer, como quer e usa quem ele quer. Às vezes ele vai usar até uma pessoa para quebrar um pouco o teu ego, para quebrar um pouco a tua cara, para quebrar um pouquinho os teus preconceitos. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer ver um coração aberto para receber tudo aquilo que Ele quer enviar sobre a nossa vida. Mas muitas vezes isso acontece. Ele envia alguma coisa, Ele envia algo que nós precisamos, mas num rótulo, numa embalagem que nós não gostamos. Mas se você aprender, irmão, se eu aprender a honrar aqueles que vêm em nome do Senhor, você receberá e eu receberei a unção que Deus tem para ministrar na minha vida e na sua vida através daquela pessoa. Já aconteceu muito. Um pastor que estava me comentando no Paraguai, um homem simples, mas ele disse uma verdade tão grande. Ele falou assim: passou um irmão lá, que todo mundo fala, será que é profeta? Um dia, esse não é profeta, esse é profeta falso. E um dia o irmão passou lá na casa dele, já estava indo embora, se despedindo, passou assim, normal. E ele começou a conversar, o irmão começou a falar com ele e tal. E ele dentro do coração, e o irmão não tinha falado nada, não tinha entregado nenhuma profecia para ele, não tinha entregado nenhum mistério para ele, né? Mas dentro do coração ele disse assim: olha, pela conversa que eu estou tendo com esse homem, pelo jeito dele, pela forma como eu estou vendo, esse homem não é o que estão dizendo, não. Ele é um homem de Deus. Ele é um servo de Deus. Um homem humilde, mas é um servo de Deus. Quando ele estava pensando assim, Deus usou aquele vaso e disse: eis que te digo, meu servo, assim, 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 assim. Revelou a vida dele de trás para frente, de frente para trás. E olha, o irmão ficou admirado. Mas tudo começou quando ele usou a chave. Quando ele disse assim: este é um enviado de Deus. Irmão, não despreze aquilo que Deus envia sobre a sua vida. Não despreze. Não despreze aquilo que o que Deus traz sobre a sua vida. Não despreze, porque Deus, Ele quer trazer presentes sobre a sua vida. Não olhe o rótulo, não olhe a embalagem, não critique aqueles que Deus envia sobre a sua vida. Somente diga assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, amados irmãos. Vamos agradecer por esta palavra. Vamos louvar a Deus.
Os judeus, eles rejeitaram a Jesus e perderam as bênçãos do Senhor. Mas nós, irmãos, nós temos que reconhecer aqueles que Deus traz sobre a nossa vida. Assim como eles rejeitaram Jesus e deixaram de ser abençoados pela visitação de Deus, muitos hoje têm deixado de receber as bênçãos de Deus porque não recebe ao irmão que vem em nome do Senhor. Às vezes a pessoa que está do seu lado é uma bênção. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida através deste irmão. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma tendência muito ruim de nós só valorizarmos as coisas depois que a gente perde. Não vamos fazer isso. Vamos descobrir o tesouro que nós temos aqui. Vamos descobrir as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado no nosso caminho. Use a chave da honra. Honre, valorize, recompense, fale para a pessoa. Diga, irmão, você é uma bênção para mim. Olha que bom que é congregar com você. Você é um instrumento de Deus na minha vida. E quando você fala assim, você está usando uma chave espiritual para que você esteja aberto para receber o mover de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente procura as coisas no lugar errado. É como aquele homem que um dia amanheceu e sonhou que ele tinha achado ouro. E começou, eu estou com vontade, estou sentindo que eu vou achar ouro. E ele então, de repente, ficou sabendo que lá num lugar tinha ouro. Ele falou assim, vendeu tudo que ele tinha, deu uma de doido assim, vendeu tudo que ele tinha e foi para aquele lugar. Passou a vida inteira lá e nunca achou ouro. Depois, no final da vida dele, disse, eu agora não achei, meu sonho, que era tudo uma fantasia mesmo. Pelo menos eu quero ver se eu consigo achar um lugarzinho lá onde eu morava. E daí voltou. Quando chegou lá, a cidade estava bonita, estava tudo diferente, prédio para tudo que é lado, gente para tudo que é lado. E daí ele foi tentar achar, porque quando você chega num lugar assim que mudou muito, às vezes é difícil até de se localizar, onde que é que eu morava. Meu Deus do céu, onde que eu morava? Eu quero ir lá no lugar que eu morava, que eu quero, pelo menos um pedacinho de chão lá, eu quero comprar. Quando chegou lá, era uma mineradora de ouro. O pessoal que comprou a propriedade dele acharam o ouro na propriedade dele. O ouro estava na propriedade dele e ele foi buscar fora. Quantas vezes é assim? Deus até coloca um desejo no nosso coração, Deus até coloca um sonho no nosso coração, mas a gente acha que está lá no Japão, está lá na Europa, está lá na China, está lá nos Estados Unidos, está lá não sei aonde. Está aqui, está aqui. O tesouro que Deus quer dar para nós, é só a gente usar a chave da honra e dizer assim, Senhor, tudo aquilo que vem da tua parte, eu estou aberto para receber. Se o Senhor quer usar aquele irmãozinho mais simples, se o Senhor quiser usar aquele novo convertido que aceitou Jesus ontem, pode usar. Se o Senhor quer usar um adolescente, uma criança, pode usar. Se o Senhor quer usar a vida do pastor, a vida dos obreiros, pode usar, porque eu estou aqui para receber. E quando você dispara no teu coração esse sentimento de honrar todos aqueles que estão com você, seja quem estiver na posição de hierarquia mais alta, aquele que está no mesmo nível que você, ou aquele que está mais baixo que você, Deus vai, porque a honra, irmãos, ela abre a porta para você ser abençoado, e não importa de onde que vem, não importa se vem de um pastor, se vem um pastor internacionalmente conhecido, e vem te dar uma bênção, ou se vem uma criança aqui da igreja e também é usado por Deus para te dar uma bênção, não importa de onde veio, o importante é que de trás deste rótulo, de trás desta embalagem, o conteúdo é a mesma essência, é de Deus, é de Deus, é de Deus, e se é de Deus, eu aceito, eu recebo, eu tomo posse e eu administro com a ajuda de Deus.